poucos dias atrás, um iceberg gigante de cerca de 1.270 quilômetros, é praticamente o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Ele se quebrou e se desprendeu da Antártida, gerando euforia na comunidade científica. Olá, sejam todos bem-vindos ao seu canal Net Curiosidades. Eu sou seu amigo Jonas Leite Siqueira, trazendo para você hoje mais uma curiosidade interessante, é sobre os icebergs. Mas antes de falarmos sobre o assunto, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ser avisado todas as vezes que postarmos esses vídeos úteis e interessantes para você. Bom, vamos lá. Há poucos dias atrás, um iceberg gigante de cerca de 1.270 quilômetros, é praticamente o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Ele se quebrou e se desprendeu da Antártida, gerando euforia na comunidade científica. E esta não é a primeira vez, nem será a última. Icebergs periodicamente se desprendem de plataformas de gelo. E o último grande pedaço a quebrar na região antártica de Brunt foi no início dos anos 1970. Além de raro, o fenômeno é descrito por cientistas como espetacular, porque ocorre naturalmente e não tem relação com mudanças climáticas. Estas sim são uma preocupação global. E descolamentos como este, ao contrário, indicam uma reorganização da natureza em busca de equilíbrio em áreas geladas e ajudam a ciência a entender o funcionamento de grandes plataformas de gelo. Especialistas agora devem analisar imagens de satélite para assistirem ao desprendimento com mais detalhes. Por exemplo, verificando se há instabilidades perto da estação Halley e, embora, abre aspas, a ruptura de grandes pedaços de gelo na Antártida seja completamente normal, rompimentos como o recente detectado na plataforma Brunt são bastante raros e emocionantes, disse o professor Adrian Luckman da Universidade de Swansea, no país de Gales. E o cientista tem acompanhado imagens de satélites de Brunt nas últimas semanas e previu o rompimento, abre aspas, com 3 longas fissuras que se desenvolveram ativamente no sistema da plataforma Brunt nos últimos 5 anos, todos prevíamos que algo espetacular iria acontecer, fecha aspas, disse Luckman à BBC. E abrindo aspas novamente, o tempo dirá se esse descolamento fará com que mais blocos se quebrem nos próximos dias e semanas. E na Universidade de Swansea estudamos o desenvolvimento de rachaduras na plataforma de gelo e por que algumas levam a grandes rompimentos enquanto outras não, fecha aspas, diz os cientistas. Abrindo novamente aspas, os motivos para isso podem explicar a existência de grandes plataformas de gelo, fecha aspas, ele completa. E o novo iceberg, com seus 1.270 quilômetros, é grande, mas menor que o iceberg A68, que se desprendeu em julho de 2017 na plataforma de gelo Larsen C. Mesmo com 1/4 do tamanho do A68, essa parte de Brunt precisa ser rastreada pelo risco que pode representar para a navegação no futuro. E o Centro Nacional de Gelo dos Estados Unidos vai batizar o novo iceberg depois de algum tempo. E por estar no mesmo quadrante antártico O90W em que o A68 se originou, ele também terá a letra A em seu nome, provavelmente se chamará A74. Será que isso está ligado a mudanças climáticas? Bom, o desprendimento de icebergs de uma plataforma de gelo é um acontecimento muito natural, porém não é atribuído a mudanças climáticas. A plataforma busca manter seu equilíbrio. E rompimento de icebergs é uma forma de balancear a massa acumulada de neve e a entrada de gelo a partir de glaciares por terra. E diferente do que ocorre em algumas outras áreas geladas, os cientistas não detectaram na região de Brunt mudanças climáticas que alterariam significativamente o processo natural descrito nessa matéria.
E além disso, estimativas sugerem que o Brandt chegou à sua maior extensão no último século, o que favorece grandes descolamentos como este. Agora permaneça aí, não saia daí não, que nós vamos falar algumas curiosidades sobre os icebergs, tá bom? Mas antes disso, gostaríamos que você deixasse aí nos comentários a sua opinião sobre este assunto do iceberg, do tamanho da cidade do Rio de Janeiro, que se desprendeu da Antártida, tá? Então vamos lá. Você sabia que a palavra iceberg se origina do inglês ice, que significa gelo, e do nórdico berg, que significa montanha, e é um bloco grande de gelo flutuante que se desprendeu das geleiras presentes nos polos norte e sul, e são formados pela acumulação contínua de geleiras. Em função de seu peso e do movimento das marés, acabam se desprendendo e são lançadas ao mar, onde fica a deriva. É difícil determinar tamanhos específicos para os icebergs, pois os mesmos podem ter dimensões diversas, sendo que alguns, inclusive, chegam a pesar dezenas de toneladas, mas ainda flutuam. Sim, isso porque o gelo é menos denso que a água e, além disso, as formações dos icebergs contêm bolhas de ar e não são formados de água salgada como o mar, mas sim de água doce, da precipitação da neve. Água doce tem densidade menor que a água salgada e, portanto, flutua. E de uma forma geral, aproximadamente 20% do iceberg fica fora da água, o que pode variar de acordo com as densidades dele e do mar. Ou seja, se a água do mar for mais salgada, mais densa, um tanto a mais do iceberg ficará para fora. E são transportados por meio das correntes marítimas e pelo vento, mas a velocidade varia de acordo com a corrente, com o vento e seu tamanho. No Ártico, por exemplo, as velocidades são maiores devido ao maior número de correntes marítimas. E ainda nos dias de hoje, ele existe, mas agora com 31 km², tamanho superior à área da Bélgica. E o tempo de vida de um iceberg pode variar entre 4 e 10 anos em média, mas alguns duram mais, como é o caso mencionado. Isso vai depender do seu tamanho, das condições climáticas e muitas outras coisas. Normalmente, eles derretem sob a ação dos raios do sol e da água do mar. E para ter uma ideia, se considerarmos um iceberg de 24 metros de altura e 91 metros de comprimento, temos que, em condições de água a 0 graus centígrados, seu derretimento demora 80 dias. Quando em águas acima de 21 graus centígrados, derrete em menos de 8 dias. Agora falando sobre o perigo e a importância dos icebergs. Você sabia que os icebergs oferecem perigo às navegações, pois estão à deriva e não se tem noção dos seus tamanhos? E um caso famoso ocorreu em 14 de abril de 1912, dando origem inclusive a um filme que recebeu o nome do navio, Titanic. O navio inglês passava por sua viagem inaugural quando em alto mar atingiu um iceberg, acidente que matou mais de 1.500 pessoas. E apesar do perigo que oferecem para estudos geológicos, os icebergs são importantes, uma vez que transportam sedimentos e pedaços de rochas que se acumulam no fundo dos oceanos e nos continentes. Podem ser usados como forma alternativa para a irrigação de terras quando rebocados. Tá aí uma das grandes importâncias dos icebergs, que apesar de oferecerem perigos para as navegações, eles têm a sua utilidade, ok? Esperamos que você tenha gostado de mais este assunto interessante aí sobre os icebergs e prometemos voltar no próximo vídeo com mais curiosidades interessantes. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ser avisado quando postarmos esses vídeos úteis para você e dar o seu joinha, o seu like também, tá bom? Compartilhando com outros esses vídeos. E gostaríamos que você aí nos comentários sugerisse curiosidades para trazermos nos próximos vídeos para você, ok? Eu sou seu amigo Jonas Leite Siqueira e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.